bem-vindos. Estamos iniciando o tópico 4 do nosso encontro sobre os contornos atuais da responsabilidade civil. Eu falei nos nossos encontros anteriores que o direito civil hoje, pessoal, e cada vez mais, ele tem ocupado na própria jurisprudência brasileira a responsabilidade civil, em outras palavras, progressivamente tem assumido novas funções. E funções, pessoal, que antes, engraçado, eram mais próprias do direito penal. Não vou falar mal do penal, não, tá? Porque eu e minha boca grande, às vezes, falo o que não convém em lugares que não convém. Eu sempre lembro, ao lembrar dos meus casos, eu lembro do meu grande amigo, que nós trabalhamos juntos, ele como juiz na época e eu como procurador regional eleitoral, o meu grande amigo mineiro, hoje desembargador do TJMG, Tiago Pinto. O Tiagão, ele mora ali, para quem conhece, em Belo Horizonte, na esquina da Aimorés com o Maranhão. E ele me contou um caso que eu nunca esqueci. Ele lava o carro dele com o mesmo lavador de carro, já há muitos anos. Um cara muito gente boa. Aí, certa vez, esse lavador de carros foi preso, gente, porque não pagou pensão para a ex-mulher. O Tiagão, com o coração maior que ele, mais generoso do que ele, o que é que fez? Conseguiu, através de um habeas corpus, eu acho, não sei, soltar o sujeito. Passaram-se 3 meses, o sujeito, lavador de carros, foi preso de novo pelo mesmo motivo. O que é que o Tiago fez? Reuniu as pessoas, os moradores do prédio que lavavam o carro com esse sujeito, fez uma vaquinha, uma cota, ele deu 90%, 95% do valor e pagaram a dívida do sujeito, né? Ele chegou antes e falou: fulano, quanto é que você deve para ela? Doutor Tiago, é tanto, sei lá, R$2.000, não sei. Aí o Tiago fez essa cota e pagou a dívida do sujeito. Esse sujeito, pessoal, esse rapaz, ficou numa gratidão, sabe, de verdade, ficou comovido com o gesto do Tiago. Falou: doutor Tiago, eu posso subir aí para agradecer pessoalmente o senhor? Ele falou: sobe aí, rapaz, vem cá. Aí ele chegou lá, quase chorando, pessoal. Falou: doutor Tiago, falou sério, eu posso viver 100, 200 anos. Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Aí disse assim, querendo dar o melhor dele, né? Disse assim: olha, eu não sei fazer muita coisa na minha vida, não. Eu não sei fazer muita coisa, não. Mas se o senhor um dia precisar matar alguém, é só falar comigo. Ele falou isso para um juiz. Então aí vocês percebem o que deve ser dito e onde deve ser dito, e eu não posso nem devo falar mal do penal aqui, não. Mas, pessoal, eu falei no nosso tópico anterior dos dilemas, das dificuldades e até dos desencontros da quantificação do dano moral, né? Ontologicamente é muito difícil. Trata-se de quantificar o inquantificável. Trata-se de dar preço ao que não tem preço, né? Então, o Código Civil, eu até acho que ele perdeu uma oportunidade de estabelecer diretrizes hermenêuticas na matéria. Não para tarifar, viu, pessoal? A jurisprudência brasileira não tolera, não aceita a chamada tarifação do dano moral, tá? Aliás, tanto o STJ como o Supremo já anteriormente repudiaram as tarifas legais feitas em lei. A própria lei de imprensa assim o fazia. Depois o Supremo decidiu que ela toda não foi recepcionada pela Constituição de 88. Mas antes disso, ela estabelecia tarifas legais. Tá? Essas tarifas legais, quer dizer, valores máximos para a indenização, são inválidas.
não são aceitas na ordem jurídica brasileira. Se a própria Constituição não fixou limites para o dano moral, não poderá a lei fazê-lo. Se quer lei, poderá fazê-lo, tá? Bom, mas caso a caso, meus amigos, a jurisprudência brasileira vem tentando traçar parâmetros e limites para a indenização por dano moral. E os critérios são sempre e hão de ser contextualizados, tópicos, caso a caso, à luz, por exemplo, da gravidade da lesão, da reversibilidade ou não da lesão, do grau de culpa do ofensor. Lembram que eu disse no início? O grau de culpa não é importante, em regra, no dano material, para definir o valor da indenização, não. Mas no dano moral, ele é, sim, importante. Tá? O julgador pode, naqueles casos de especial gravidade, de menoscabo à dignidade humana, de agressividade com o ser humano, o julgador pode elevar o valor da indenização. Então, reversibilidade ou não da lesão, gravidade da lesão, grau de culpa do ofensor, nível socioeconômico das partes, proibição de enriquecimento indevido, são alguns dos critérios. Alguns difíceis, viu, minha gente? Alguns problemáticos. Nem todos, talvez, constitucionalmente consistentes. Nem todos constitucionalmente conforme. Tá? Mas vejamos primeiro os menos delicados, digamos assim. Um deles é a gravidade da lesão. Teve um caso, pessoal, acontecido com uma senhora, e quase sempre, é muito simbólico isso no Brasil, né? Acontece com pessoas financeiramente e economicamente humildes. Ela se chama Rejane Maria da Silva. Ela foi fazer compras no supermercado com sua filhinha. Lá chegando, ela estava com um volume assim embaixo do vestido, um volume, né? Assim embaixo, e o segurança supôs que ela havia furtado algo lá no supermercado. E a pegou pelo braço com a brutalidade característica que a gente pode imaginar, a grosseria tão comum com pessoas mais carentes, levou ela com a filha para uma salinha à parte e fez uma revista grosseira nela. Pois bem, com essa revista grosseira e abrupta, o que ele supôs ser um produto de furto era uma sonda abdominal. A Rejane havia feito uma cirurgia, estava com a sonda e com a revista grosseira, a sonda rompeu, os pontos infeccionaram e ela, pasmem, faleceu. Tem preço? Tem volta? Tem caso mais claro de dano moral que esse? Em outro caso, uma mulher que fazia tratamento para engravidar há anos, décadas, com o marido, teve, olha que irresponsabilidade, seu útero, foi fazer um procedimento lá, cirurgia boba, teve seu útero retirado pelo médico. Detalhe, ela estava finalmente grávida e não sabia ainda. O médico retirou o útero e depois tentou até disfarçar, assim, com outra coisa, não falou que retirou. Tá? Ela teve que fazer psicoterapia por anos depois para lidar com o fato. Em casos assim, da irreversibilidade da lesão, da gravidade da lesão, tudo isso pode e deve ser fator relevante para quantificação dos danos. Tá? Aquele terrível caso, aqueles playboys cariocas, mimados, estavam voltando de uma festa, 5 horas da manhã, viram uma moça no ponto de ônibus, roubaram e espancaram. A roubaram e a espancaram. E a alegação deles, a gente achava que era uma prostituta.
só no Brasil, né? Era uma empregada doméstica que acordou 4 horas da manhã, estava esperando o ônibus para conseguir pegar a ficha de atendimento no posto de saúde, só no Brasil. O STJ, julgando esse caso, condenou, e os ofensores têm dinheiro para pagar, me parece que em R$500 mil a indenização nesse caso. Tá? Isso mostra que o grau de culpa pode e deve ser levado em conta nesses casos. Outro aspecto importante, pessoal, só para concluir esse nosso quarto encontro. Será, meus amigos, que o juiz pode elevar o valor da indenização porque a vítima é rica? Será que ele pode reduzir porque a vítima é pobre? Em outras palavras, o juiz pode manejar esses valores à luz da conta bancária do ofendido? Para concluir, meus amigos, um exemplo tolo, bobo, que acontecia muito uns 10 anos atrás. Hoje, menos. Hoje as lojas e empresas estão muito mais escoladas em relação a isso. Digamos que você compra um livro, uma livraria de shopping. Pagou e esqueceram lá o alarmezinho antifurto. Vai sair, o alarme dispara. Aí você é abordado de forma humilhante ou grosseira pelo segurança. A questão é essa, um exemplo muito simples. Pois bem, aí eu pergunto, se for um juiz, um promotor, há o dano e o valor é lá em cima, pode ser majorado? E se for uma pessoa economicamente humilde, um pedreiro, um servente, o dano não existe ou o dano pode ser jogado lá para baixo? Será que o juiz pode elevar o valor porque a vítima é rica ou pode reduzir porque a vítima é pobre? Isso estaria de acordo com as opções valorativas básicas da Constituição da República? Essa é a questão. Aliás, gente, eu não sei vocês, mas minha experiência pessoal mostra o contrário, que quanto mais financeiramente humilde a pessoa, mais questão ela faz de ser correta. Fica às vezes sem dormir porque está com o nome sujo. Então, cada caso é um caso e é preciso ter muito cuidado com essa questão do enriquecimento indevido. Eu lembro até, aconteceu há alguns anos, para mostrar o contrário, tá? Só para concluir. Um ministro, um sujeito foi convidado para ser ministro da Previdência e os jornais, a Folha de São Paulo, descobriram, e ele aceitou, tá? Ele aceitou, foi nomeado. Os jornais descobriram que ele, as empresas deles, deviam, me parece, que 115 milhões de reais para a Previdência. Quer dizer, o sujeito deve 115 milhões de reais, o valor não é exato, mas é aproximado esse, e aceita ser ministro da Previdência. Quer dizer, isso para ele não era problema. E às vezes uma pessoa fica sem dormir porque está com o nome sujo. Claro que eu estou simplificando, mas é preciso sempre analisar o caso concreto e é preciso que essa questão da proibição do chamado enriquecimento indevido não se torne um fator para distinguir lesões existenciais das pessoas à luz das contas bancárias. Isso é que não é possível. Nossa Constituição caminha cada vez mais em relação a prestigiar a dignidade humana e a solidariedade social. São valores, são opções valorativas e hermenêuticas que têm que iluminar o intérprete ao decidir os casos concretos. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo encontro no Tópico 5.